Olá, eu sou a Leia, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e quero estudar a Bíblia com vocês. Para isso eu estou seguindo esse guia de estudos aqui, ouvindo a voz de Deus. E o tema que nós vamos estudar hoje fala sobre fé, arrependimento e confissão. Mas antes de nós começarmos o estudo, vamos fazer uma oração? Querido Deus, nosso Pai, nós viemos à Tua presença em nome de Jesus. E pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente ao nós darmos a Tua palavra neste momento. Ilumine o nosso entendimento, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, fé, arrependimento e confissão. Esse assunto, ele é um assunto que vai trazer para nós uma certeza de salvação. Então é um assunto muito importante. Conta-se uma história que uma certa vez um sacerdote ele foi visitar um hospital psiquiátrico e ali observando aquelas pessoas com sérios problemas de desequilíbrio mental, aquele sacerdote disse as seguintes palavras: metade dessas pessoas poderiam voltar para casa sãs, curadas para sempre, se ao menos elas se perdoassem a si mesmas. Vocês sabiam que nossos problemas, a maioria dos nossos problemas físicos, emocionais e espirituais, eles têm origem no sentimento de culpa? Então, o sentimento de culpa, ele vai destruindo as emoções, vai destruindo o psique das pessoas e também vai destruindo o corpo, o físico. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, quem sofre com problemas emocionais, tem sentimentos de culpa e não sente o perdão, esse problema ele acaba afetando o organismo da pessoa. E tem muitas pessoas hoje que têm problemas psiquiátricos, outras pessoas sofrem de problemas estomacais devido a ela não se perdoar a si mesma, ou então não aceitar o perdão, ou não perdoar alguém. Então nós vamos estudar a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa questão de nós termos fé, arrepender-nos e perdoar. Confessar nossos pecados e perdoar, ou receber o perdão. Vamos abrir a nossa Bíblia, falando primeiro sobre a fé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 11. Aqui o capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Os heróis da fé. Então, Hebreus capítulo 11, verso 1, fala assim: o que é fé? A Bíblia mesmo responde o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, aqui está a resposta, aquela resposta clássica. Fé é termos certeza de coisas que nós estamos esperando e a convicção de fatos que nós não vemos. E quando nós oramos, quando nós pedimos perdão para Deus, quando nós vamos a Deus, nós devemos exercer a fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Vamos ainda ver o livro de Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 1, fala mais alguma coisa sobre a fé. Fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé nos torna justificados diante de Deus. Então, nós vimos aqui que fé é nós acreditarmos. A Bíblia conta de Abraão, um homem que ele acreditou em Deus, acreditou nas promessas de Deus, e aquilo foi imputado como fé. E ele foi justificado porque ele acreditou em Deus. Agora, vamos ainda em 1 João 5 e o verso 4. 1 João fica lá perto do Apocalipse. 1 João 5, verso 4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Então, quando nós temos fé em Deus, nós conseguimos vencer o mundo, vencer a nossa natureza carnal, aceitar o plano de salvação que Deus tem para a nossa vida. E isso é fé, é aceitar Jesus, confiar em Jesus. Ainda, 1 Pedro fica um pouquinho atrás aí da carta de João, 1 Pedro 1:9. Vamos ver o que o apóstolo Pedro fala sobre a fé. Fala assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, a fé, ela nos leva a receber a salvação. Por quê? Porque a fé é crer. Fé, como o apóstolo Paulo falou em Hebreus, é termos certeza daquilo que nós estamos esperando. Então, se nós estamos esperando a volta de Jesus, estamos esperando a salvação, um novo céu, uma nova terra, se nós cremos nisso com firmeza, temos fé, então nós vamos receber isso, porque fala assim que o fim da fé é a salvação. Pedro fala isso. Agora vamos ainda em Romanos 10, que o apóstolo Paulo continua falando aqui em Romanos 10 e o verso 17 diz assim: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como é que nós desenvolvemos a fé? Nós já vimos aí que fé é crer, acreditar, termos certeza daquilo que nós pedimos para Deus, confiar naquilo. E aí fala assim, como é que a fé chega a nós? Fala assim que a fé vem pela pregação. Então, vocês estando ouvindo hoje essa mensagem, essa palavra, isso está despertando fé no seu coração. Crer nisso que você está ouvindo hoje aqui na palavra de Deus. Então, a fé, ela vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Então, você está ouvindo hoje, meu irmão, uma palavra que está fazendo crescer ou nascer ou aumentar a fé no seu coração. Ainda Lucas 5:32, vamos ver o que Lucas escreveu sobre isso, né? Lucas 5:32, o que diz aqui? Fala assim, Jesus dizendo assim, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, queridos, quando nós aceitamos a Jesus e quando nós temos fé na palavra de Deus, a Bíblia fala assim que Jesus não veio aqui neste mundo para morrer por santos. Ele não veio chamar justos. Ele veio chamar justamente os pecadores, que são aqueles que mais precisam de arrependimento de Jesus. Então Jesus falou assim, eu vim chamar os pecadores. Se você é um pecador, se sente um pecador, então você é um cidadão do reino dos céus, porque Jesus veio te chamar. E ele falou assim, veio lhe chamar para quê? Para arrepender-se. Então Jesus fala assim, arrependei-vos, porque é chegado até você o reino dos céus. Então, arrepender de quê? Vamos para o Salmo 38, Salmos 38, vamos lá no meio da Bíblia, Salmo 38, verso 18, diz assim, Salmo 38, verso 18, fala assim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, o que nós vamos, quando nós temos fé em Jesus, ouvimos a palavra dele e nós vamos a ele, né, com fé, aceitando, arrependidos, então, do nosso pecado, o que nós vamos fazer? Aqui fala assim, nós confessamos a Jesus nossas iniquidades, nosso pecado, as coisas erradas que a gente faz, que a gente pensa. Todo pecado tem perdão. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, mas isso nós vamos falar num outro estudo. Mas todos os pecados para os quais a pessoa se arrepende, vai a Deus pedindo perdão, ela recebe o perdão. Qualquer pecado. Então, vamos ainda, 1 João, o apóstolo João, lá na sua primeira carta, né, no capítulo 1 e verso 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, então, aqui está falando, se nós nos arrependemos do que a gente fez de errado e confessar nossos pecados, confessar para quem? Para Jesus. Então, fala assim, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
E ainda fala assim, ó, se nós falarmos assim, eu não cometo pecado, então nós tornamos a Jesus mentiroso, porque ele veio aqui nessa terra morrer pelos nossos pecados. E eu falo, não, eu não tenho pecado, então estou falando que Jesus é um mentiroso. Então, se eu sou pecadora e eu vou até a Jesus e peço perdão dos meus pecados, a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus nos purifica de quantos pecados? De todo pecado, aquele para o qual eu pedi perdão a Deus, eu me arrependi e pedi perdão, então eu recebo perdão. Ainda, vamos ver aqui em Timóteo, fica pertinho do livro de Hebreus, vamos ver aqui em Timóteo, primeira carta de Timóteo, 2, verso 5, diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Queridos, quando nós vamos orar, pedindo perdão, confessando nossos pecados, nós temos que ir a Jesus. Não existe nenhum outro meio de salvação e de perdão para a nossa vida, a não ser através de Jesus. E a Bíblia está falando aqui, ó, 1 Timóteo 2, verso 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador. Então, Deus, o Pai, né, e Jesus Cristo, o mediador entre nós e Deus. Jesus é o nosso mediador, ele fica no meio. E ele então intercede por nós diante de Deus. Nós vamos a Jesus, pedimos perdão, confessamos nossos pecados com fé. E Jesus então, ele vai a Deus intercedendo por nós. E ele fala, Pai, eu morri pela Leia, eu morri pelo meu filho. E aqui na palma das minhas mãos está gravado o nome dele nessa cicatriz que está aqui nos cravos das minhas mãos. Então, o Pai aceita, através de Jesus, o nosso arrependimento e nos dá o perdão. Ainda, queridos, vamos ver ainda aqui o que acontece com a pessoa que não confessa seus pecados. Não, eu não vou confessar nada não, não tô nem aí, né? Eu pequei mesmo, eu fiz as coisas erradas mesmo, mas eu não tô nem aí. Então, tudo bem, vamos ver o que a Bíblia fala, o que acontece com alguém que não se arrepende e não pede perdão para Deus. Tá lá em Provérbios 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, o que acontece quando nós pecamos, mas nós não vamos a Jesus pedir perdão, não confessamos nossos pecados? A Bíblia fala que jamais vai prosperar, jamais vai receber perdão. E ainda fala assim, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, também não adianta eu ir a Jesus hoje e falar, Jesus, eu pequei, né, me perdoa, e Jesus me perdoa. Daí eu falo assim, amanhã eu falo assim, não, eu vou pecar de novo, porque daí eu vou para Jesus, peço perdão, ele me perdoa. Não é assim, a Bíblia fala assim, quem confessa e deixa. Então eu tenho que deixar para poder alcançar misericórdia, alcançar o perdão. Ainda, Miqueias 7, 18. Miqueias é um livro que fica aqui perto de Malaquias, por ali, aqueles profetas menores. Então vamos ver aqui Miqueias 7, verso 15. Miqueias 7, verso 15. Vamos ver aqui. Miqueias 7, 18 e 19. Não é 15 não, é 18 e 19. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e esquece da nossa transgressão? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na misericórdia. E tornará a ter compaixão de vós, pisará aos pés nossas iniquidades e lançará nos nossos pecados nas profundezas do mar. Queridos, olha que coisa linda que Jesus está falando aqui, através do profeta Miqueias. Fala assim, ó, quem é semelhante a Deus que perdoa os nossos pecados, porque Deus tem prazer na misericórdia. Deus não tem prazer em castigar as pessoas, em destruir as pessoas. Não, Deus não tem prazer nisso, ele tem prazer de perdoar, de ter misericórdia da gente. E aí ele fala assim que ele sempre tem compaixão de nós. E ele pega os nossos pecados e joga lá nas profundezas do mar. Então pensa aí no ponto mais fundo que existe no mar.
É lá naquele fundo que Deus joga os nossos pecados. Quando nós pedimos perdão para Ele, confessamos para Ele, Ele joga lá no fundo do mar. E quando nós vamos de novo falar para Deus, Deus, eu pequei. Ele fala, eu não lembro de nada, porque ele já jogou lá no fundo do mar e ele não pesca e também é impossível alguém ir lá pescar, né, novamente. Então, queridos, veja bem aqui, ó. Isaías 55, verso 7, o profeta Isaías também fala mais alguma coisa sobre isso. Vamos ver aqui. Isaías 55 e o verso 7 diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achar e invoque-o enquanto ele está perto. Então existe um momento de nós buscarmos a Deus, né? Não é assim, fala, não, depois eu peço perdão para Deus, amanhã eu confesso, amanhã eu me arrependo, não. A Bíblia fala assim, se hoje você ouvir a voz de Deus, então hoje você deve aceitar a Jesus. E ele fala, busque o Senhor enquanto você pode achar. Então, quando é que nós vamos buscar o Senhor? Agora. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva, eu não sei se à tarde eu vou estar viva, né? Então, eu tenho que buscar Jesus agora. Agora que eu estou ouvindo essa palavra, enquanto eu posso achar Jesus. E fala assim, ó, deixe o ímpio o seu caminho e iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Volte-se para Deus porque ele é rico em perdoar. Então, Deus é rico em perdoar. Então, Deus, ele tem aqui para nós essa promessa. Ele é rico em perdoar e ele tem essa promessa que ele quer, né, que nós vamos a ele, aceitemos a ele, abramos o nosso coração a ele, confessamos os nossos pecados a ele e ele vai nos perdoar porque Deus nos ama e ele quer nos salvar. Queridos, diante de uma salvação tão maravilhosa que Deus está oferecendo a você, aceite essa salvação, experimente a paz do perdão. Para que ficar carregando culpa? Por que ficar carregando um fardo nas costas se você pode levar e entregar para Jesus e sair das mãos de Jesus leve e suave e tranquilo? Aceite que Jesus perdoa os teus pecados. Confesse a Jesus e aceite o perdão. Aceite o convite de Jesus e volte-se para Jesus. Então, que Deus abençoe. Eu faço para você esse apelo, aceite a Jesus nesse momento, confesse a Jesus seus pecados, seja qual for, e receba o perdão de Jesus através do sangue derramado na cruz. Vamos orar. Querido Deus, esse meu irmão que está ouvindo essa palavra, eu peço que o teu Espírito Santo toque no coração dele, para que ele com fé vá ao Senhor, e com arrependimento ele peça perdão de seus pecados e aceite o perdão que vem de ti. Que o Senhor o perdoe em nome de Jesus. Eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Então, querido, se você gostou dessa palavra, compartilhe ela com mais pessoas, se inscreva lá no meu canal e dá um joinha, né? Porque assim o YouTube vai entender que você está gostando e mais pessoas vão receber essa palavra. E Deus abençoe vocês.